Boa noite, minha amiga. Me diga uma coisa com sinceridade. Você já acordou no meio da madrugada com uma sensação estranha no peito? Não de dor, mas de preocupação? Algo que não dá para explicar, mas que também não dá para ignorar? Pois é, foi assim que começou a história da Dona Célia. Ela tem 68 anos, mora num bairro tranquilo de Recife, bem ali perto do mercado de São José. Viúva há mais de 10 anos, ela leva uma vida simples, mas cheia de rotina. Cuidar das plantas, assistir novela das 8 e tomar café com as vizinhas todo fim de tarde. Mas numa dessas noites, justamente quando o calor estava de rachar, Dona Célia acordou suando, foi até a cozinha pegar um copo d'água e, ao se ajeitar na cadeira, sentiu algo diferente no seio esquerdo. Uma pequena rigidez, algo que não estava ali antes. Devo ter dormido de lado, pensou, mas por dentro ficou aquele sinal de alerta que só uma mulher experiente como ela entende. Nos dias seguintes tentou ignorar. Ah, deve ser coisa da idade, dizia para si mesma. Mas o incômodo voltou. Não doía. E é isso que torna certas coisas tão perigosas. Quando não doem, a gente tende a fingir que não estão lá. E veja bem, essa história não é para te assustar. Muito pelo contrário, é para te lembrar que a sabedoria vem também de saber ouvir o corpo. E foi exatamente o que Dona Célia fez, depois de algumas noites em claro. Ela decidiu contar para a filha, que mora em Olinda, e juntas marcaram uma consulta na unidade básica de saúde mais próxima. O médico, muito atencioso, recomendou uma mamografia. E aqui começa a parte mais importante da nossa conversa de hoje. Porque mesmo com medo, Dona Célia seguiu em frente. E o que descobriu ali poderia ter mudado tudo, se tivesse sido deixado de lado por mais tempo. Dona Célia fez a mamografia e poucos dias depois recebeu a notícia que nenhuma mulher quer ouvir, mas que muitas, infelizmente, acabam ouvindo tarde demais. Era um nódulo suspeito. Não era grande, não era doloroso, mas estava lá, silencioso, escondido. O médico explicou com muito cuidado. Poderia ser benigno, mas também poderia ser um câncer de mama em estágio inicial. E sabe, minha amiga, aqui no Brasil muitas mulheres como Dona Célia passam por isso e nem ficam sabendo. Porque o câncer de mama, especialmente depois dos 60 anos, aqui, costuma ser traiçoeiro. Ele não chega gritando, chega de mansinho, devagar, como um hóspede indesejado que entra pela porta dos fundos. Com o passar dos anos, os hormônios mudam, a pele muda, o corpo muda, e com tudo isso, os sinais do câncer também mudam. Em mulheres mais velhas, ele pode aparecer como um endurecimento discreto, uma mudança no formato do seio ou até mesmo uma retração no mamilo. Nada muito visível, nada que cause dor aguda, e é aí que mora o perigo. Dona Célia contou que anos atrás achava que câncer sempre vinha com dor forte, caroço grande e febre, mas não é bem assim. E muitas mulheres do interior ou mesmo das grandes cidades ainda pensam assim, porque por muito tempo ninguém explicou para elas com calma, sem susto, sem termos difíceis. O médico que atendeu Dona Célia fez exatamente isso. Explicou com palavras simples. Dona Célia, o corpo da senhora está falando e a gente precisa ouvir. Ela fez novos exames, foi encaminhada para um mastologista e, por sorte, o diagnóstico veio rápido. Era um tumor pequeno, localizado, e com tratamento rápido as chances de cura eram enormes. Mas e se ela tivesse ignorado? É por isso que hoje eu estou aqui, porque essa história ali não é só dela. Pode ser sua, da sua irmã, da sua vizinha. E antes de falar de 5 hábitos que aos poucos podem abrir as portas para esse tipo de problema, eu queria te convidar a olhar para você com o mesmo carinho que você olha ali para quem ama, com atenção, com escuta, porque o seu corpo, minha amiga, fala. Agora que você já conhece a história ou conhece a história da Dona Célia, vamos conversar sobre algo que talvez você nunca tenha parado para pensar. Pequenos hábitos do dia a dia que, com o tempo, podem aumentar os riscos de problemas no seio.
Não são coisas grandes, são detalhes, mas como diz o ditado, é de grão em grão que a galinha enche o papo, ou, no nosso caso, que a saúde se complica. Hábito 1. Não se tocar, não se observar. Você já parou 5 minutinhos no banho para observar seus seios? Para olhar no espelho e ver se algo mudou? Pois é. A maioria das mulheres, depois de certa idade, simplesmente para de fazer isso. Acham que o tempo das preocupações com o corpo já passou, que o importante agora é cuidar dos netos, da casa, da pressão alta, e acabam esquecendo de si mesmas. Dona Célia contou que antes do nódulo fazia anos que não olhava seus próprios seios com atenção. Eu achava que câncer era coisa de mulher mais nova, sabe? Ela me disse. Mas câncer de mama não escolhe idade. Ele só precisa de silêncio e tempo. Dica prática: reserve um momento no mês, pode ser no primeiro domingo ou no dia que recebe a aposentadoria, o que for mais fácil lembrar, e observe seus seios. No espelho, com calma. Sinta, veja, perceba. Não precisa ser médica, só precisa se conhecer. Hábito 2. Usar sutiã apertado o dia inteiro. Eu sempre gostei de sutiã firme, disse Dona Célia. Sentia que segurava tudo no lugar. Mas sabe o que o mastologista dela explicou? Que sutiã muito apertado, usado por muitas horas por dia, pode prejudicar a circulação linfática da região. Embora isso por si só não cause câncer, pode sim atrapalhar o sistema natural de defesa do corpo. O corpo precisa respirar, os tecidos também. E quando a gente comprime uma área sensível por muito tempo, todos os mecanismos de proteção ali ficam mais lentos. Além disso, o desconforto constante também pode fazer com que a mulher evite se tocar, justamente por sentir dor ou incômodo. Dica prática: prefira sutiãs confortáveis com tecidos leves e alças largas. E quando chegar em casa, principalmente nos dias mais quentes, tire o sutiã. Deixe o corpo respirar. Se sentir alívio imediato, é porque ele estava pedindo por isso há muito tempo. Viu só? São coisas simples, mas fazem diferença. E quando a gente acumula cuidados pequenos, o resultado é um corpo mais forte e mais protegido. Na próxima parte, vou te contar mais 3 hábitos que parecem inofensivos, mas que podem estar minando sua saúde por dentro. Fica comigo. Seguimos, minha amiga. Agora vamos conversar sobre mais 3 hábitos que muitas mulheres, como Dona Célia, mantêm há anos, sem nem imaginar que podem estar contribuindo silenciosamente para o enfraquecimento da saúde dos seios e do corpo como um todo. Hábito 3. Ignorar o descanso durante o dia. Dona Célia era do tipo que não parava. Dormir de tarde, isso é coisa de gente preguiçosa, ela dizia. Mas o que ela não sabia é que o descanso durante o dia, mesmo que por apenas 20 ou 30 minutos, ajuda o corpo a se regenerar, especialmente nas mulheres mais velhas. Quando a gente chega numa certa idade, o corpo precisa de pausas, não para se desligar, mas para se recompor. O sistema imunológico, que é quem patrulha o corpo em busca de células anormais, como as células cancerígenas, funciona melhor quando o corpo está menos estressado e mais descansado. Dica prática: se você tem a chance de se deitar um pouco depois do almoço, aproveite. Não precisa dormir profundamente, basta fechar os olhos, respirar devagar e deixar o corpo descansar. Isso ajuda o organismo a manter sua vigilância ativa contra doenças. Hábito 4. Comer açúcar em excesso todos os dias. Ah, doutor, mas é só um docinho depois do almoço? Quem nunca ouviu isso? O problema é quando só um docinho vira rotina, e quando o corpo da gente já não consegue mais lidar tão bem com a glicose. O consumo excessivo de açúcar pode levar à inflamação crônica no corpo. E inflamação é como uma brasa acesa, ela pode ficar ali quietinha ou acender um incêndio. Estudos já mostraram que mulheres com dietas ricas em açúcar têm maior risco de desenvolver certos tipos de câncer, inclusive o de mama. Isso não significa cortar tudo, mas sim equilibrar. Dica prática: se você gosta de doce, tudo bem, mas tente reservar o açúcar para momentos especiais. No dia a dia, troque por frutas frescas ou doces caseiros com menos açúcar.
E sempre, sempre observe como seu corpo reage depois de comer. Hábito 5. Viver parada. Dona Célia me contou que, depois que parou de trabalhar, o corpo dela foi ficando pesado, não só no sentido físico, mas emocional também. Eu sentia que meu corpo estava parando devagar. Ela disse, e não é que ela estava errada. O sedentarismo é um dos maiores vilões silenciosos da terceira idade. E sabe o que é pior? Que muitas mulheres associam exercício à academia, esteira, coisa complicada. Mas não precisa disso. Caminhar até a padaria, dançar na sala ao som de uma música boa, fazer alongamento enquanto espera o arroz ficar pronto, tudo isso é movimento. O sistema linfático, aquele que ajuda o corpo a limpar toxinas e combater células anormais, depende do movimento para funcionar bem. Quando a gente fica parado o dia todo, ele também fica. Dica prática: coloque uma música que você gosta e dance por 10 minutos, todos os dias. Faça disso seu ritual. Além de movimentar o corpo, você movimenta a alma, e um corpo alegre é um corpo mais forte. Pequenos hábitos, grandes efeitos. E como disse Dona Célia, eu não preciso mudar o mundo, só preciso cuidar do meu pedacinho dele, meu corpo. Dona Célia seguiu todas as orientações. Fez a cirurgia, fez o tratamento. Não foi fácil, não foi rápido, mas foi possível. E sabe qual foi a primeira coisa que ela me disse quando terminou tudo? Eu não sabia que ainda tinha tanta vida pela frente. Hoje ela continua em Recife. Volta e meia vai ao grupo de apoio às mulheres que enfrentam o câncer de mama no posto de saúde do bairro. Não fala como uma vítima. Fala como quem venceu, com coragem, com cuidado e com amor por si mesma. Ela aprendeu, do jeito mais difícil, que o corpo da mulher continua precisando de atenção, mesmo depois dos 60, dos 70, dos 80, que envelhecer não é sinônimo de desistir, é sinônimo de escutar melhor, de cuidar com mais carinho, de dar importância aos sinais pequenos antes que se tornem gritos. E talvez essa seja a mensagem mais bonita de toda essa conversa, minha amiga. A vida continua, e ela continua melhor quando a gente se cuida. Você não precisa virar outra pessoa, não precisa mudar tudo de uma vez, mas pode começar com um gesto simples hoje. Observar seus seios com mais atenção. Escolher um sutiã mais confortável. Dar-se o direito de descansar depois do almoço. Colocar um pouco menos de açúcar no café. Mexer o corpo ao som da sua música preferida. Essas coisinhas pequenas, feitas com constância, fazem toda a diferença. E não só na saúde do corpo, mas também na saúde do coração. Esse que sente, que ama, que carrega tantas memórias. Se você chegou até aqui comigo, saiba que é uma honra falar com você. Você merece viver bem, merece viver com leveza e, acima de tudo, merece viver com saúde. Se essa conversa tocou você de alguma forma, deixe um comentário contando o que achou. Talvez sua história ajude outra mulher também. Compartilhe esse vídeo com suas amigas, suas irmãs, suas vizinhas. E se quiser continuar recebendo conversas sinceras como essa, se inscreva no canal. Porque, no fim das contas, cuidar da saúde é também um ato de carinho. E carinho nunca é demais. Um beijo no seu coração e até a próxima conversa.